Olá, olá galerinha da Bíblia, você que ama Deus e a sua palavra e é apaixonado por Jesus, olha aí que legal. Nosso encontro todas as quintas-feiras, às 21 horas. Maravilha, né, queridos? Poder abrir a palavra, ler, poder refletir, fazer uma reflexão na Escritura, na palavra de Deus é gratificante, né? Hoje, nos 10 minutinhos de Bíblia, eu tenho um tema que diz assim: a luz de Cristo. A luz de Cristo, ok? Daqui a pouco, depois da vinheta. Antes, porém, eu quero passar aqui a agenda da comunidade Ramos da Videira, para os membros, para as pessoas que nos acompanham, né? De repente, fazer uma visita. Ontem, quarta-feira, nosso culto de oração foi online, ok? Nós fizemos uma pequena mudança, nossos cultos são presenciais, é claro, de quarta e de domingo, mas de quarta-feira a gente fez uma mudança pequena, uma pequena mudança, agora no inverno. Nós estamos com crianças enfermas, com problemas de saúde por conta desses vírus, né, que estão aí no ar, essa mutação das gripes, está judiando muito das crianças, dos idosos, dos jovens também, né? Então nós achamos por bem, prudente, a gente, pelo menos agora no inverno, nessa estação, fazer os cultos de quarta-feira à noite, que faz muito frio, né? Pelo YouTube, tá bom? Então ontem já foi assim, durante o inverno agora, essa estação, estaremos fazendo então online através do YouTube, todas as quartas-feiras, às 20 horas. Uma quarta-feira é a pastora Creuza, minha esposa, outra quarta-feira é a pastora Tatiana, que também são auxiliares minhas lá na comunidade de Ramos da Videira. Esporadicamente, dentro de uma necessidade, eu também estarei alguma quarta-feira, se for preciso, ok? Mas aos domingos, todos os domingos, às 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, estamos lá na casa de oração, com o culto da família. Todos os domingos é uma grande bênção, às 10 horas da manhã, não passa de meio-dia, aliás, às vezes nem chega até meio-dia, né? A gente tem procurado ser bem prudente com relação a tudo isso, para poder, horário de almoço, domingo, família, né? E a gente tem um tempo bem bacana para a gente cultuar o Senhor, todos os domingos pela manhã, é maravilhoso. Quem chega às 9h30, nós temos uma sala onde a gente se reúne para orar, eu chamo de aquecimento espiritual, né? Um tempo onde a gente se reúne, ora uns pelos outros, nos abençoa mutuamente e pede a direção de Deus para o culto. E quando a gente vai para o culto é muito gostoso, é muito bom, tem sido uma grande bênção. Então, também todos os domingos às 10 horas da manhã, presencial, tá bom? Na casa de oração, se reúne a comunidade Ramos da Videira, a família de Deus servindo, cultuando ao Senhor. Olha, é importante, queridos, todos os dias, ok? Todos os dias, como já teve hoje, às 18 horas, todos os dias, às 18 horas, nós estamos orando. É oração para todos, é universal, né? É bíblico, né? A gente está todos os dias, às 18 horas, em oração, cada um na sua realidade, no coletivo, no seu automóvel, nas ruas da cidade, no seu lar. Pare um momento, né? De alguma forma, de alguma maneira, dentro da possibilidade, e fale com o Senhor. A gente tem tantas necessidades para orar na nossa família, sobre a família, a sociedade, a nossa pátria querida, as nações, não é? Nossas crianças, os jovens. Olha, são muitos os motivos e as razões que nós temos para orar e buscar ao Senhor. E eu, então, convido você e sua família, para estar conosco nesse interim, das 18 às 19 horas. Escolha aí, né? Pode ser 18, 18h05, 18h20, 18h40, não tem problema. Pode ser 5 minutos, 3 minutos, pode ser meia hora, pode ser 1 hora. É a realidade de cada um, tá bom? Meus queridos e meus amados, quanto mais a gente buscar o Senhor, certamente as coisas vão se alinhando, Deus se agrada e nós seremos abençoados. Esse é o grande segredo. Então eu convido você, católico, espírita, budista, evangélico, não importa, 18 horas vamos falar com Deus, né? Jesus disse que tudo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, Ele faria por nós. É claro que tudo dentro de um contexto da vontade de Deus, né? Deus não vai dar coisa ruim para nós.
A menos que a pessoa queira, Deus permite, né? É a vontade permissiva de Deus. Deus concede o desejo do nosso coração. Então Deus libera também aquilo que às vezes nem é bom, mas a pessoa tanto quer, Deus não pode impedir. Não é verdade? Mas se nós orarmos em conformidade com a palavra de Deus, olha, certamente será grandioso isto para a nossa vida e para aqueles que estão ao nosso entorno, a começar por nossa família, ok? Então fica aí o desafio, fica aí a agenda da comunidade, tá bom? Sábado agora, às 16 horas, nesse sábado agora, às 16 horas, nós vamos ter lá na comunidade o encontro de jovens. Vai ter um cineminha lá para os jovens com um filme evangélico, né? Um filme muito legal, muito bacana. Vai ter uma pipoquinha. Então você que é jovem e adolescente, você é meu convidado. Eu estarei lá com a minha esposa, juntamente com eles, né? Nesse tempo abençoado. Sábado agora, todo mês, nós temos uma reunião de jovens e adolescentes. Incentive seu filho, seu neto, seu sobrinho, não é? Alguém da sua família, seu irmão, para estar na casa do Senhor. A palavra de Deus diz, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Portanto, é importante a gente entender o propósito e os planos de Deus para a nossa vida. Porque eu tenho sempre dito, Deus tem uma história linda para todas as pessoas. O segredo é estar na presença de Deus, em obediência a Ele, ouvindo a sua palavra, e certamente o Senhor vai encaminhando, vai direcionando. Tudo na vida é assim, não é verdade? Tudo na vida é assim. A nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Se nós nos aproximarmos de Deus, do Senhor, certamente Ele vai cuidar de nós de uma maneira peculiar, que é a maneira de Deus trabalhar e operar. Distante de Deus fica difícil Deus poder fazer algo mais, né, mais assim, precioso, maravilhoso, poderoso para a nossa vida. Então, quanto mais perto do Senhor, a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós outros. Ok, meus queridos e meus amados? Então aqui, agora nós vamos para a vinheta, e logo depois da vinheta, 10 minutinhos de Bíblia. Pode passar 1 minuto, 2, pode acabar 1 minuto antes. 10 minutos é um número ali bem próximo, né? 10 minutinhos de Bíblia, como eu tenho dito, para todas as pessoas que amam a Deus, a sua palavra, e são apaixonadas por Jesus, né? Ai, pastor, mas eu não sou essa pessoa, pastor. Eu não sou muito chegado em ler a Bíblia, eu não sou apaixonado. Querido, querida, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para desejar. O amor se constrói no dia a dia, né? Então, se aproxime. A palavra chegai-vos a Deus, diz assim, chegai-vos a Deus e o Senhor se chegará a vós outros. Então, é se achegar e a obra vai sendo feita. Deus vai moldando, vai lapidando, vai fazendo uma grande obra nas nossas vidas e a gente, com certeza, quando for perceber, já está apaixonado por Jesus, amando a Deus, a sua palavra, as coisas se alinhando, Deus se alegrando e a gente sendo, então, muito abençoado. Bora lá para a vinheta? Olha aí. Roda aí, produção, a vinheta! Roda, roda! Então, meus amados, chegamos aí com os 10 minutinhos de Bíblia. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a luz de Cristo. É o tema da reflexão, a luz de Cristo. Eu vou usar alguns textos aqui bem conhecidos, mas Deus sempre traz um vinho novo para nós, porque diz a Escritura que a palavra de Deus se renova, né? A cada dia. A palavra de Deus se renova. Então, isso que é importante. Eu quero compartilhar com você no texto de João, capítulo 8, versículo 12, na Escritura, na Bíblia, que diz assim, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha que fantástica essa Escritura, essa palavra do Senhor Jesus Cristo. E um mundo de trevas, e um mundo de lutas, de dificuldades, de escuridão que nós estamos vivendo, isso é fato, isso é real, né? Ninguém pode negar. Estamos vivendo dias difíceis aqui na Terra. Aliás, a coisa vai a cada dia piorando. As crises existenciais, os homens se confundindo, as lideranças das nações, enfim, guerras, rumores de guerra. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. É só ligar o televisor e olhar as notícias nos telejornais. Você vai ver que o que o pastor está dizendo é fato, é real, porque verdadeiramente é muita confusão, é muita escuridão, muitas trevas, muito pecado.
E olha, se nós não olhar para esta escritura, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz do mundo. É uma palavra universal, não é só para crente, nem para católico, nem para... é para todos. Jesus é a luz para toda a humanidade, ele é a luz do mundo, ele é a única luz que pode iluminar os nossos caminhos, as nossas vidas, e revelar as trevas para que elas sejam dissipadas. O que Jesus está ensinando aqui? Olha, Jesus está dizendo que o mundo está em trevas. Quando ele diz que ele é a luz do mundo, ele está dizendo que o mundo está em trevas e que ele é a luz. Jesus é a luz que ilumina o caminho para a vida eterna. Pronto, está explicado. Quando ele diz que ele é a luz do mundo, está dizendo que o mundo está em trevas e, de fato, o sistema deste mundo está na mão do diabo, diz a Escritura. Então, isso é real. E então ele está querendo dizer que ele é o caminho que ilumina a nossa vida, nossos caminhos para a eternidade. Por que para a eternidade? Porque Jesus é o Salvador. Jesus é o único Salvador, é o único que pode salvar a alma do ser humano da morte, do pecado, da escuridão, das trevas, do inferno eterno. Jesus é o único, porque ele é o Salvador. E ele é o Salvador porque tem razão para isso, tem explicação. Porque ele venceu o pecado na cruz, que ninguém venceria. Ele morreu para vencer o pecado, para nos libertar da escravidão do pecado. E ele ressuscitou no túmulo, depois de morto, de ser assassinado, colocado em um túmulo escuro, fechado. Ele ressuscita vencendo a morte, porque Jesus, ele é mais forte do que a morte. Que coisa fantástica! Isto é Bíblia, isto é a palavra de Deus. Esta é a receita para as nossas vidas. Esta é uma palavra rema para a criança, para o moço, a moça, o homem, a mulher, a família. Estar voltado com os olhos, coração, os pensamentos, para assimilar e validar estas coisas na nossa vida. Agora, olha que coisa fantástica. Jesus, ele nos deu um legado maravilhoso. Escute isso. Jesus nos deu um legado maravilhoso. Jesus, ele foi para o Pai, está à direita do Pai, diz a Bíblia. Então, mas antes disso, ele transferiu. Jesus transferiu para os seus seguidores refletirem a sua luz. Olha que coisa maravilhosa. Jesus transferiu para os seus seguidores refletirem a sua luz neste mundo de trevas, dar continuidade àquilo que ele fez, porque agora ele está com o Pai. E essa missão foi dada aos seus discípulos, a todos que se achegam a Deus, se tornam discípulos do Senhor Jesus. Você pode dizer assim, pastor, mas eu nem cristão eu sou, não vou nem falar crente, nem cristão eu sou. Ora, mas nunca é tarde para começar, para se achegar a Jesus, se tornar um discípulo dele e ser a extensão desta luz neste mundo de trevas. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 14, nesses 10 minutos de Bíblia. Ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Ele está transferindo aquilo que ele é, Cristo, para os pequenos cristos, cristãos, aquele que se achega a ele, Jesus. Ele está transferindo para os cristãos, para aqueles que querem ser discípulos, seguidores de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Agora nós somos esta luz. Agora nós temos esta responsabilidade de iluminar os lugares aonde vamos, aonde estamos, para que as trevas sejam dissipadas. No versículo 16, ele diz assim, ó, assim brilhe também a vossa luz. Ele diz, vós sois a luz do mundo, no versículo 14 do capítulo 5 de Mateus, e no 16 ele diz, assim brilhe também a vossa luz. Olha, então, Jesus está nos chamando, está nos oferecendo, está nos transferindo essa fonte que vem dele, que é a luz, para que eu e você, para que nós sejamos luz neste mundo. Jesus está dizendo assim, ó, vocês têm uma vocação. Quando Jesus diz essas palavras, ele está dizendo, vocês têm uma vocação
e uma identidade cristã. É isso. Os meus seguidores levam a mensagem de amor, precisam levar a mensagem de amor e de esperança. Para quem? Para todos, para todas as pessoas, para que todos vejam as vossas boas obras e a sua fé. As pessoas precisam ver em nós as boas obras que são feitas através de nós pelo poder do Espírito Santo, não é? Por este mover de Deus na nossa vida, essa transformação, esta vida nova que Jesus nos dá. Nós vamos ter boas obras, vamos praticar a fé. E disse Jesus o quê? Que isso glorificaria o Pai que está nos céus. Deus seria glorificado com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com a nossa obediência, andando no caminho que Jesus mostra para nós, nos orienta, não é? Confiou a nós esta luz para a gente levar luz para todos os lugares, a começar na nossa casa, a começar no nosso coração, no nosso entorno, com as pessoas que amamos e ir por todo mundo. Que coisa fantástica! Ir por todo mundo, queridos, ir por todo mundo. Olha a imensidão do mundo. Nós precisamos levar a mensagem. Ainda que a gente não possa pegar um avião e se transportar de um lado para o outro, nós podemos fazer através de um compartilhamento, enviando um link, uma palavra para alguém que está lá nos Estados Unidos, no Japão, um parente, um familiar. Olha que coisa fantástica. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Bora pregar o evangelho. Bora dar disso que estamos recebendo do Senhor para as pessoas, desse conteúdo. Está na mão, está disponível. Como que nós podemos abençoar tanta gente e alcançar tantas pessoas? Observe o que disse João, 1 de João, capítulo 5, no versículo 19. Ele diz assim, escute bem o que ele escreveu, João. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Olha aí, todo mundo jaz no maligno. João está dizendo aqui, queridos, que o mundo está influenciado pelo diabo e que os seguidores de Jesus Cristo devem influenciar as pessoas através da luz que é Cristo. Cristo é a luz do mundo. Precisamos influenciar. Olha aí o chamado. Olha aí a convocação. João confirmando as palavras de Jesus. Então, o mundo, queridos, está cheio de sofrimento, cheio de dor, de injustiça. Olha para o mundo, como é que está o mundo? Cheio de sofrimento, cheio de injustiça, de dor. E isso tem levado tensões para as famílias. As famílias estão vivendo tensões, se dividindo, se destruindo, segmentos, amigos estão se autodestruindo, em confusão, sofrendo. E olha que coisa maravilhosa. Os cristãos, a igreja, aqueles que se aproximam do Senhor, aqueles que amam a Deus, a sua palavra, e são apaixonados por Jesus, têm a missão que foi outorgada por Jesus Cristo, né? Para nós levarmos paz, justiça e cura através da luz do mundo que é Jesus. Bora comigo? Bora juntos fazer isso? Bora obedecer Jesus e a sua palavra? Bora construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, uma família melhor, um futuro melhor? Levar pessoas para o céu, para a eternidade com Jesus? Tem uma eternidade, queridos. Vamos cuidar do povo, das pessoas, da família, do próximo, para que elas alcancem a salvação também da alma dela. A conclusão aqui para a gente encerrar, Isaías 58:6, lá na Antiguidade, no passado, no Velho Testamento, diz assim, ó, libertem os oprimidos, remova as correntes que prendem as pessoas, disse o profeta Isaías. Olha que escritura maravilhosa, puxão de orelha, que incentivo. Isso tem que mexer com as nossas entranhas. Libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas. E no versículo 10 ele diz assim, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, olha isso, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Que escritura maravilhosa lá do passado, que se confirma, que afirma, que fortalece as palavras que o Senhor Jesus Cristo declarou e que nós estamos sendo incentivados e desafiados nesta hora através desse tema, Jesus, a luz do mundo, a luz de Cristo que está sobre nós, e nós temos a responsabilidade, o grande desafio de poder levar esta luz aonde há trevas. Se abrires a tua alma, se nós abrirmos o nosso coração para os famintos aqueles que estão distantes de Deus,
faminto espiritual. Podemos usar também para o faminto, né, que tem fome e sede do material, mas aqui o faminto espiritual. E se vocês fartarem a alma aflita, que está em aflição, levando a palavra de Deus, alimentando com a palavra, com a oração, então a tua luz, a luz de Jesus que está em nós, nascerá nas trevas dessa pessoa. E a tua escuridão, e a escuridão que tenta nos escurecer, como tínhamos no passado, longe de Jesus, será como o meio-dia. Nossa, isso aqui é demais. Querido Deus e Pai amado, eu oro, Senhor, para que todas as pessoas que ouvirem, estão ouvindo e ouvirem essa palavra, pela noite, pela manhã, pela madrugada, à tarde, não importa, Senhor, que elas sejam tocadas pelo Espírito Santo através da Escritura, que a Escritura, que a Bíblia, que a palavra, que a missão, que a ordenância do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, chegue aos ouvidos e desça aos corações, e as pessoas se abram para uma vida nova, para ser luz, Senhor, extensão desta luz neste mundo que está perdido na escuridão do pecado, da destruição. Senhor, nos dê graça, porque a graça já foi derramada, para que a gente valide na nossa vida, na nossa família, e possamos ser verdadeiramente cristãos, seguidores de Jesus, seguindo as pisadas de Jesus, para alcançar tantas pessoas. Alcança, Senhor, o perdido, o desviado, o fraco, aquele que ainda não teve um encontro com o Senhor. Fortaleça os cristãos, cada um de nós, para que a gente esteja cada vez mais firme na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Olha só, até a próxima quinta-feira, às 21 horas. Amo você em Jesus, escute isso. Maravilha, Jesus! Glória a Deus!